Olá, meu nome é Lucas Martins, do canal A Nova Marcenaria. No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui na casa que estamos morando agora, por conta de uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, né? Eu mostrei alguns defeitos que a gente identificou no projeto de marcenaria aqui na casa e perguntei para o pessoal se eles queriam ver mais detalhes. Eu decidi então, como o pessoal disse que queria, eu decidi fazer uns vídeos aqui, começando pelo quarto onde o Pedro ele tá. Pedro é o meu filho mais velho, né? Que hoje tem 3 anos. E a ideia, o intuito de poder compartilhar com você isso, né, não é para denegrir quem fez o projeto, nada disso. É mais para servir de alerta para que você não cometa esse erro e você entenda também que existem algumas formas melhores de você executar o mesmo projeto, tá? Ou então, para que você entenda que trabalhar com móvel planejado, eu venho falando isso já há bastante tempo, não é simplesmente você pegar um MDF, prender no outro e montar uma caixa ali. Existem algumas informações que fazem parte da concepção do projeto, né? Então eu vou procurar, durante essa série de vídeos, não sei ainda quantos vídeos vão ser, esse é o primeiro, vamos começar aqui pelo quarto, mas eu vou procurar falar contigo alguns erros que são perceptíveis, né? Qualquer pessoa percebe que é erro, mas também algumas outras coisas que não é tão perceptível assim, não é tão óbvio assim, mas apesar de comum, não deveria ser cometido, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, aqui está o roupeiro, e muita coisa que eu vou falar aqui é percepção minha, tá? Ou preferência minha. Por exemplo, eu, Lucas, não gosto de usar puxador gola, esse tipo de puxador aqui, que é puxador perfil, né, de alumínio. Eu não gosto de utilizar ele na vertical, né, em móveis muito grandes. Eu gosto sempre de usar ele na horizontal, geralmente na parte de baixo, né, de uma porta de um aéreo, ou na parte de cima de um armário inferior, porque eu acredito que ele fique melhor visualmente falando quando ele está linear horizontal. Tá bom? Então a primeira coisa que eu não faria seria esse tipo de puxador gola. E a única exceção que eu abro assim para utilizar puxador gola em roupeiro, por exemplo, é quando é porta de correr e existe ali a estrutura de alumínio com espelho, né? Porque acaba se tornando prático por isso. É a única exceção. Quando é porta de giro, igual essa aqui, ó, aí eu gosto de usar ou um puxador usinado direto na porta, ou então um puxador alça, tá? Outra coisa também, se você olhar, você consegue mostrar um pouquinho mais de longe, Lucão? Uma coisa também que eu percebi que é um erro. Observa que a folga entre as portas, ela está muito grande, tá vendo? Tanto aqui entre as portas, quanto nas junções aqui. E aqui ele já fica um pouquinho mais apertado. Isso pode ocorrer por alguns motivos. Primeiro, o erro no cálculo na hora de projetar e calcular o tamanho das portas. Pode ter acontecido também de, na hora que você colocou o móvel no chão e não nivelou a base dele, e o chão estiver desnivelado, o móvel todo ele acompanha essa imperfeição. Então, se o seu móvel ele torce, a sua porta não vai funcionar direito. Então, se você observar essa porta aqui, ó, essa ela encosta e essa aqui ela fica meio solta, né? Eu não mexi em nada de regulagem aqui. Quando a gente chegou na casa já estava desse jeito. Então, outro ponto, a questão das folgas. Atenta a isso. Eu gosto de trabalhar com a folga de 3 milímetros porque fica uma folga discreta e é o suficiente para ter essa regulagem, tá? Mas nada substitui, regulagem nenhuma substitui um móvel bem esquadrejado, bem nivelado, que garante o bom funcionamento das portas, tá? Qual foi um erro que para mim foi, grotesco, que o pessoal cometeu aqui? Esse. Pô, como assim? Que erro é esse? Ah, a dobradiça ela arrebentou. Não, não foi isso. O que que acontece? Essa porta aqui, ela tem 2 metros e 45, 2,50 acredito eu, tá? O que que eles fizeram? Colocaram apenas 4 dobradiças. Como é uma porta larga, ela tem mais de 40 centímetros de largura, o peso dela é muito grande para apenas 4 dobradiças. Então, se você olhar, você percebe que essa dobradiça aqui ela está até cedendo, né? Ó, você observa que ela está meio que caindo. Então isso é um problema grande, porque você sobrecarrega cada dobradiça dela, com pouco tempo ela acaba danificando, ela entorta, ela amassa. E outro erro que junto com a quantidade de dobradiça, o pessoal cometeu na hora de calcular a parte interna do móvel. Se eu mostrar aqui para você, ó, você percebe que aqui embaixo tem um gaveteiro, certo? Sempre que você faz um gaveteiro,
O que é recomendado? Que você faça ele recuado na profundidade, justamente para você ter espaço para regular a dobradiça aqui. Tá vendo? Então aqui ó, ficou muito em cima. Eu não consigo, por exemplo, com a gaveta aqui no lugar, mesmo tirando ela, fica difícil de eu regular esse parafuso aqui, que é o parafuso de regulagem da dobradiça. Tá? Então aqui foi um conjunto de falhas, na verdade. Quantidade de dobradiça, primeira coisa. Segunda coisa foi, na hora de projetar essa parte interna, que deveria estar recuada, o pessoal ele avançou. E como acredito que foi uma falha ali no projeto, a posição dessa dobradiça, ela foi totalmente prejudicada. Por quê? Quando eles colocaram a porta, eu acredito que pelo que aconteceu aqui, já tinham colocado a porta e precisava colocar a parte interna. Só que colidiu a dobradiça com a prateleira do gaveteiro. O que eles precisaram fazer? Eles cortaram o calço da dobradiça. Então, um outro erro também que é gravíssimo, porque aqui você fica só com um parafuso para segurar todo o peso, né, que essa dobradiça ela tá segurando, e por ter poucas dobradiças, ela tá com um sobrepeso gigantesco aqui. Aí o que aconteceu? Ele forçou demais e espanou, estourou aqui o parafuso. Luz, qual seria a solução? Que eu sugeri para o dono da casa, na verdade, né? Essa casa aqui a gente tá morando de aluguel. O ideal seria você fazer um outro furo aqui, para colocar outra dobradiça, né? Aqui em cima, mais para cima. E também, como aqui embaixo já não tem muito o que fazer, porque teria que alterar o gaveteiro inteiro, colocar uma outra dobradiça mais aqui. Então você colocaria uma dobradiça aqui e outra aqui, para poder segurar esse peso. O ideal mesmo era ter calculado isso da forma correta e recuado essa parte interna toda, para você não ter problema, né, de acesso da dobradiça. Sempre que você tiver dobradiça, você precisa lembrar, tem que ter espaço para você instalar a dobradiça no lugar e também espaço para você regular essa dobradiça. A porta ela tem regulagem para fora, para dentro, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então você precisa deixar de fácil acesso essa regulagem para que você tenha regulagem no seu móvel, senão isso vai ser comprometido. Uma outra coisa também que eu não gosto de usar, que é que eles usaram em todos os móveis, é o suporte cadeirinha, inclusive na estrutura do roupeiro. Não é que não é resistente, é que eu acho feio e esteticamente não fica legal. Tem outras soluções que você pode usar. Você pode montar a estrutura do roupeiro com cavilha, por exemplo. Você pode utilizar ela parafusada por fora. Você pode utilizar dispositivos de montagem, um VB, né, um minifix, porque aí você fica com algo mais discreto. Então aí você observa, tem suporte cadeirinha em todas as peças, tanto na estrutura do roupeiro quanto para segurar a prateleira. Tem suporte cadeirinha no tampo do móvel. Isso aqui eu acho que é inadmissível, sabe? Parafusaria por baixo aqui, ó. Depois colocava ele. Então aí você não ia ter isso aparente. Então desse móvel aqui, ó, tá vendo? A dobradiça ela já tá com problema ali. Aqui acho que foi a mesma coisa. Os mesmos erros, né? Porque é a mesma estrutura. Repetiu, na verdade, os dois lados, tá? Aí tem também a questão de fechamento. Uma coisa que eles pensaram foi o recuo do móvel em relação à parede para depois fazer o arremate ali, só que o arremate ele ficou um pouco ruim assim executado, porque tem muita ondulação, poderia ter ajustado isso, mas no geral são esses pontos que eu listei e observo desse projeto aqui do roupeiro. Como eu falei, existem outros ambientes da casa, em todos os ambientes que tem marcenaria, tem alguns erros, ou erro estrutural, ou erro de ergonomia, ou erro de montagem, de execução, sabe? Coisas que podem ser evitadas se a pessoa que vai executar o serviço ou o projeto, ela tem esse conhecimento de estrutura do móvel, tem conhecimento de ergonomia, tem conhecimento das alternativas de dispositivos que existem no mercado para poder fazer um móvel bonito. Eu gosto, sempre que eu vou executar um projeto de móvel planejado, executar um projeto, eu sempre penso que esse móvel ele precisa ser bonito, precisa ser funcional e precisa ser bem estruturado. Tem que ter esse conjunto, sempre. Quando eu falo bonito, às vezes é questão de gosto. Às vezes o cliente ele quer uma cor que mesmo você sabendo que vai ficar feio, você executa porque a última palavra
ela é do cliente. Mas muita coisa, nós como profissionais, é quem dizemos para o cliente, né? Por exemplo, posição de puxador, né? O porquê fazer de um jeito, por que fazer de outro, por que não usar puxador aparente, usar um puxador usinado, usar um puxador cava falso, por exemplo. Tem várias alternativas, tá? Como eu falei, esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos, não sei se vai ser uma série que vai ter nome e tudo mais, só que eu preciso saber de você se ajudou a gente juntos aqui identificar alguns erros e eu já recomendei, né, falei algumas coisas que eu vejo que eram pontos de melhoria. Esse tipo de vídeo te ajudou? Comenta aqui abaixo, tá bom? E comenta também se é algo que você quer que eu traga com mais frequência aqui para o canal. A minha ideia é trazer tanto esses erros que a gente identifica, que faria diferente, tá? E também começar a mostrar, vou fazer isso com mais frequência, né? A gente já executou diversos projetos e eu sei que eu falhei em não mostrar todos eles aqui para vocês, mas a gente tem esse plano. Então comenta aqui se esse vídeo te ajudou, se você quer ver mais vídeos nesse sentido e também se você quer ver vídeos de projetos nossos executados, tá bom? Meu nome é Lucas Martins, esse é o canal da Nova Marcenaria e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau.